Olá, pessoal. Meu nome é Samantha. Eu sou as mãos por trás da Brisa Crochê. E hoje nós vamos fazer esta blusinha linda, né? Que agora tá esfriando, né? Aqui onde eu moro já tá bem frio. Então eu resolvi trazer essa blusinha pra vocês. Ela é muito fácil de fazer e fácil de vestir e fica muito bonitinha, né? Então, vamos fazer ela hoje. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal, curtir os meus vídeos, comentarem, para o YouTube entender, né, que tá sendo relevante o meu conteúdo e que as pessoas estão gostando, né, para assim ele poder entregar para mais pessoas. Então, eu vou passar a lista de materiais que nós vamos usar nesta blusinha. Eu vou usar o fio Charme. Essa cor é 2829, azul bique. Vou usar botões. Nesse aqui eu vou usar um botãozinho diferente para dar um charme, né? Maior na blusinha. A agulha de crochê de 2,5. Marcadores. Tesoura. E fita métrica. Então, aqui, nós vamos começar fazendo 75 correntinhas. Essa primeira eu não conto, vou fazendo 75 correntes. Então, aqui eu fiz as minhas 75 correntes. Eu vou fazer mais 2 correntes, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, 3, vou vir no quarto, na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E assim eu vou vir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base dessa linha aqui, fazendo a minha primeira carreira de pontos altos. Então, eu vou vir fazendo ponto alto sobre cada correntinha até eu chegar aqui no final. Eu tenho que ficar com 75 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus pontos altos e já volto com vocês. Bom, aqui eu já fiz os meus 75 pontos altos, né? Agora eu vou fazer as marcações. Aqui eu vou contar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou colocar um marcador. Aí eu vou contar 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E no 16, eu vou colocar um marcador. Aí, eu vou contar mais 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E no 15, eu vou colocar um marcador. Eu vou contar 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E no ponto 18, eu vou colocar um marcador. E aqui eu vou contar mais 14 pontos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 15, eu vou colocar um marcador. E aqui no final, vão me sobrar 5 pontos. Que vai ficar dessa forma. A divisão dele vai ficar dessa forma. A gente tá começando essa blusa pela gola. E agora nós vamos continuar. Então, aqui nessa segunda carreira, eu começo fazendo uma corrente, laçar o meu fio e virar o meu trabalho. Eu vou vir aqui por baixo, vou entrar aqui por baixo desse ponto e vou puxar o meu fio. Aqui, eu vou ficar com 3 alcinhas. Eu laço o meu fio, tiro 2, dou uma ajustadinha e tiro 2. Vai ficar dessa forma. Eu venho e faço outro ponto alto, ajusto, faço uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base e venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui já é a primeira casa do botão. Aqui eu vou vir fazendo um ponto alto. E nessa segunda carreira, eu vou ficar com 4 pontos altos e um espaço entre eles, né? Uma corrente entre eles. Eu vou laçar o meu fio e esse ponto que tá marcado, eu vou vir e vou buscar ele aqui por trás. E vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui nessa lateral e vou fazer um ponto alto, que é o meu primeiro aumento. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar no próximo ponto que tem o marcador. Ali, nós vamos fazer um pouquinho diferente desse primeiro bloco ali. Então, eu vou fazer os meus pontos altos até o próximo marcador e já volto com vocês. Então, aqui, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui, no meu próximo ponto, que tá com o marcador. Eu vou laçar o meu fio e vou vir nessa lateral antes do ponto marcado e vou fazer um aumento. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, pegar esse ponto marcado e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui nessa lateral e vou fazer outro aumento. Ficando dessa forma. E aqui eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar no próximo ponto que tem o marcador. Eu vou fazer os meus pontos e já volto com vocês. Então, aqui, eu cheguei no meu próximo ponto marcado com o marcador, vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa lateral e vou fazer um aumento. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui por trás, vou puxar e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio,
Vou vir aqui nessa lateral e vou fazer outro aumento. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no próximo ponto que tá com o marcador, que é esse aqui. Nesse ponto aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse e nesse, que vai ficar dessa forma. Um aumento, o ponto por trás e outro aumento. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa neste outro ponto marcado. Só aqui que eu vou fazer diferente. Então, eu vou vir fazendo os meus pontos até esse último ponto alto aqui. Daí eu volto com vocês para explicar como que vai ser esse final aqui. Então, aqui eu fiz os meus pontos altos em cima de ponto alto, até aqui o último ponto antes desse ponto marcado. Aqui, eu vou fazer um aumento desse lado. Vou vir aqui por trás, busco meu fio e faço um ponto alto. Ficando dessa forma. Aqui nessa lateral, eu não vou fazer aumentos. Nesses últimos 5 pontos, vão ser sempre 5 pontos altos. Então, por quê? Porque aqui, um lado vai ser as casas dos botões, e aqui a gente vai colocar os botões. Então, esses últimos pontos sempre vão ser 5. Eles vão começar aqui com 5 pontos altos e a gente vai terminar com 5 pontos altos nessa lateralzinha aqui, dos dois lados. Só nesses outros pontos do corpinho do casaco que vai ter aumento. E essa vai ser a nossa repetição. Até eu vou fazer 10 carreiras assim. Então, eu terminei a minha segunda carreira. Lembrando que aqui sempre vão ser 5 pontos altos neste começo e aqui no fim. Os aumentos vão vir só da parte de dentro no começo. Aqui vai ter aumento antes e depois do ponto marcado. Aqui antes e depois do ponto marcado. Aqui também tem um aumento antes e um depois do ponto marcado. Nesse último ponto marcado, eu vou ter aumento só na parte de dentro. Na parte de fora, eu vou seguir fazendo 5 correntinhas, 5 pontos altos. Aqui, agora, já eu deixei o espaço para casa do meu botão. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou começar essa terceira carreira e vou fazer essa repetição por 4 carreiras. Mas, sendo que aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui por baixo, eu vou mostrar pra vocês. E daí, na quinta carreira, eu vou deixar de novo um espacinho aqui pra ser o próximo botão. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que começa essa terceira carreira. Então, aqui nessa terceira carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou ajustar o meu fio, vou laçar meu fio e vou virar o trabalho pra mim. Aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer pegando da mesma maneira que eu pego esses aqui. Então, esse primeiro ponto, ele sempre vai ser do mesmo lado que tá os pontos marcados. Então, aqui, eu fiquei com 3 alcinhas, tiro 2, tiro mais 2. E vai ficar assim. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no meu próximo ponto e vou fazer ponto alto.
ficando com 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui fazer o próximo ponto alto. Mais um. E mais um. Ficando com 5 pontos altos. Aqui eu vou vir, vou pegar meu fio marcado, meu ponto marcado, vou subir um ponto alto, vou laçar o meu fio e a partir daqui eu começo os meus aumentos. E vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no próximo ponto marcado. Então, essa vai ser nossa repetição. Então, voltando aqui, eu fiz as minhas 4 carreiras. Depois dessa casinha do botão, né? Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com com a mesma repetição, né? 5 pontos altos, um ponto alto nesse ponto marcado, um aumento na parte de dentro, ponto alto sobre ponto alto, um aumento antes do ponto marcado e um depois, ponto alto sobre ponto alto, um aumento antes do ponto marcado e um depois, ponto alto sobre ponto alto, um aumento antes do ponto marcado e um depois, e aqui, nessa última marcação, um aumento antes do ponto marcado. Então, aqui, nós estamos na nossa 5ª carreira, né? A partir da casinha do botão, mas na verdade a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui é a 7ª, então. Eu teci. A separação de uma casa de botão para outra vão ser 4 carreiras, certo? Então, aqui eu já fiz o meu ponto marcado, eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Faço 2 pontos altos, uma corrente de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base e venho no próximo, fechando assim com mais 2 pontos altos. E aqui eu termino a minha 7ª carreira, dessa forma. A casinha dos botões fica alinhadinha, ó. Eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, venho aqui por baixo, busco meu fio, tiro 2, tiro 2. Laço meu fio, venho no próximo ponto e faço ponto alto. Laço meu fio, venho aqui dentro da casinha do botão e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui no próximo, faço um ponto alto. Aqui já é o meu ponto marcado. Então, eu vou laçar meu fio, vou vir aqui por trás, vou puxar ele e fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nessa lateral e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, como aqui é a 7ª carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô começando a 8ª carreira. Eu vou fazer até a carreira de número 10. Na carreira de número 10, eu volto com vocês, porque daí a gente vai fechar a parte da cava, né?
a parte que vai ficar debaixo dos bracinhos. E a gente tem algumas modificações depois que eu trago para vocês na 10ª carreira. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e volto com vocês na 10ª carreira. Então, aqui, na minha 11ª carreira, eu fiz os meus primeiros 5 pontos altos. Vou fazer o meu ponto marcado. Vou vir aqui nessa lateral e vou fazer 2 aumentos. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio e vou vir direto aqui na lateral aqui do meu ponto marcado, né? Do próximo. Vou entrar aqui. E também vou fazer 2 aumentos. Que são 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui por baixo, vou fazer o meu ponto marcado. E aqui nessa lateral, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Até eu chegar nesse próximo ponto, nessa próxima carreira aqui de pontos marcados. Então, eu vou fazer os meus pontos altos e já volto com vocês. Então, aqui, eu cheguei no meu último ponto alto dessa carreira, né? Que eu fiz o fechamento aqui debaixo do bracinho. E vim fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nessa lateral, eu vou fazer 2 pontos altos, que vai ser o aumento. 2 pontos, vou laçar o meu fio, vou vir aqui por baixo no meu ponto marcado e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o meu fio e aqui nessa lateral eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou fazer uma corrente, vou laçar o meu fio e vou vir direto aqui, nessa lateral, onde é o aumento. Vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos de aumento. Vou laçar o meu fio, vou passar aqui por baixo no meu ponto marcado e vou fazer mais um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir nessa lateral e vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma, que é igualzinho ficou aqui. Então, aqui eu vou estar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar no próximo ponto marcado, que vai ser aquela partezinha que fica na parte da frente do casaco, né? Até aqui, onde eu faço o aumento só na parte de dentro e não faço na parte de fora. Então, eu vou ir fazendo os meus pontos altos e quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, eu cheguei no meu último ponto alto antes desse ponto marcado. Eu vou fazer o meu aumento na parte de dentro. Vou vir aqui no meu ponto e vou fazer um ponto alto.
E aqui eu vou seguir normalmente fazendo ponto alto em cima de ponto alto até acabar essa carreira. Então, aqui foi a 11ª carreira, é a carreira que a gente fecha o trabalho debaixo dos bracinhos, né, que a gente separa para poder fazer as manguinhas. E vai ficar dessa forma. Olha que bonitinho. Gente, ele é muito gostoso de fazer, muito fácil e fica muito lindo. Eu gostei muito de fazer, né? Aqui, ó, já fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. Isso quer dizer que agora, na volta, eu já vou deixar o espaço para mais uma casinha de botão. E aqui, além dessa carreira que a gente fechou as manguinhas, né, a cava aqui para fazer as manguinhas, nós vamos fazer mais 13 carreiras. Aí depois a gente vem fazendo as manguinhas. E eu, assim, ó, gente, cuidem aqui. A cada 4 carreiras fechadas, eu faço uma casinha de botão. Naquele outro que eu fiz, vou mostrar para vocês, eu coloquei só 3 botões, né? Só que nesse aqui, eu vou colocar mais, eu vou colocar até embaixo. Porque esse aqui, ele é uma encomenda, né? Então, a pessoa que encomendou, ela me pediu para colocar botões até embaixo. Então, se vocês quiserem assim, como este, essa é a última carreira que tem casinha para os botões. Se vocês vão colocar botões até embaixo, não esqueçam de que a cada 4 carreiras tem que deixar um espacinho para a casinha do botão. Então, eu vou fazer as minhas 13 carreiras e já volto com vocês. Então, aqui nós fizemos o fechamento das nossas manguinhas, né? Da nossa cava, no caso, né? Pra depois fazer as manguinhas. Ficando dessa forma. Então, aqui, nessa próxima carreira, que é a próxima carreira depois que eu uni essa parte, que é a parte que a gente fecha a cava para fazer as manguinhas, eu venho aqui na minha próxima carreira, faço aquele ponto do começo e faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e venho no próximo, faço um ponto alto, que já é ali, nesse buraquinho, já vai ser a próxima casa do botãozinho, né? Que aqui tem 1, 2, 3, 4, na 5ª carreira, já faço as casinhas. Aqui, eu venho no meu ponto marcado, faço um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto sem aumentos. A partir dessa carreira, a gente não faz mais aumentos nas laterais dos pontos marcados. Aqui vão ser só essas repetições de ponto alto em cima de ponto alto e fazendo esses pontos marcados. A partir dessa carreira que eu tô fazendo, eu vou fazer mais 13 carreiras. A única diferença que vai ter é aqui debaixo do braço, que vai ser um pouquinho diferente, mas eu já vou mostrar para vocês. Eu vou vir fazendo os meus pontos altos em cima de ponto alto, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Então, aqui, eu tô chegando no meu último ponto alto, em cima de ponto alto, antes desse ponto marcado.
Eu vou vir aqui por trás, vou pegar o meu ponto, vou fazer um ponto alto, vou vir aqui no próximo ponto, fazer um ponto alto. Aqui eu faço mais um. Aqui também. E aqui, que é onde eu fiz aquela correntinha para separar a união dos dois lados, né, debaixo do braço, dentro dessa correntinha eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. E fazendo os pontos marcados. E ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer esses pontos altos até a próxima união ali da cava. E eu vou proceder da mesma maneira. Eu vou fazer 3 pontos altos naquela correntinha que a gente fez para unir os dois lados. E depois dessa carreira dessa maneira, a gente só vai fazer repetição. Só fazer ponto alto em cima de ponto alto e fazer os pontos marcados, porque a partir de agora não tem mais aumento. É só continuação. Então, essa carreira que eu tô fazendo, eu vou fazer mais 13 carreiras. Até eu chegar no final, né? Que daí é onde a gente vai fazer a bordinha dela, que é com aquele ponto diferente que fica para dar um acabamento. Aqui o último ponto alto antes do ponto marcado, eu venho aqui, faço meu ponto marcado, venho no próximo, faço ponto alto, aqui. Venho nesse, faço um ponto alto, e venho nesse e faço ponto alto, ficando dessa forma. Então, aqui é aquela correntinha que nós fizemos para unir os dois lados. Então, aqui dentro dessa correntinha, eu vou fazer os 3 pontos altos. Mesmo espaço. E vou vir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu venho por trás, faço um ponto alto e sigo fazendo os meus pontos. Então, aqui no final, como eu já expliquei para vocês, vai ficar sempre 5 pontos, que é a barrinha onde a gente vai colocar os botões e as casas, né? E vai ficar dessa forma. Agora, é só repetição, gente. Só isso. Eu faço aquele ponto, subo aquele ponto aqui com o acabamento pro lado que tá o meu ponto marcado sempre. Venho, faço meu ponto marcado, ponto alto em cima de ponto alto, até aqui. Conto a cada 4 carreiras, eu deixo uma casinha pro botão. E aqui
a partir dessa carreira, eu vou repetir agora 13 carreiras. Só de repetições, sem aumentos. Então, aqui, eu cheguei no final das minhas 13 carreiras, que eu fiz sem aumentos. Era só repetições, né? A partir de baixo do bracinho aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, aqui, na carreira de número 14, nós vamos começar o acabamento, que é a parte de baixo, né? Eu vou fazer uma corrente, vou laçar o meu fio, vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, vou buscar a minha linha e vou fazer assim como eu tava fazendo durante esse mesmo acabamento aqui, né? Como eu fiz nas outras carreiras. Só que aqui, como eu peguei uma por trás, aqui eu pego pela frente. Aqui eu pego por trás. Pela frente. E assim eu vou fazer por toda essa carreira, vai ser essa repetição. Então, eu vou vir fazendo um ponto pela frente, o outro por trás, vai ficar dessa forma. E assim, eu vou fazer por 3 carreiras. Então, aqui, eu terminei essa minha primeira carreira do acabamento, fazendo um ponto pra frente e um pra trás, né? Aqui, os meus não casou direitinho aqui, né? No começo, sim. Porque o importante é que esse aqui acompanhe sempre, né? Pra ficar bonitinho. Mas aqui dentro não casou. Então, o que que eu fiz? Eu repeti o ponto. Só pra esse acabamento aqui, que vai se destacar, né? Ficar direitinho. Ó. Aí, agora eu vou subir uma corrente. Vou laçar o meu fio e virar meu trabalho. Vou vir aqui por baixo, buscar o meu fio e vou fazer, puxa 2 e puxa mais 2. Laço e venho repetindo o que eu fiz nessa primeira carreira. Então, eu vou fazer mais essa carreira e depois mais uma, ficando assim com 3 carreiras de acabamento. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e já volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no final do meu acabamento. Eu fiz 3 carreiras. Vai ficar dessa forma. Então, aqui no final, eu vou cortar o meu fio. E vou arrematar. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo, esse mesmo acabamento que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui na gola. Eu vou começar com vocês, nós vamos fazer a primeira carreira, depois é só repetir fazendo 3 carreiras. E daí, a gente vai fazer as mangas. Então, aqui, na parte de cima, nós vamos fazer assim.
eu vou vir aqui nesse buraquinho e vou puxar meu ponto. Vou prender ele aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. Prende o meu ponto. Vou pegar esse que vem aqui, vou fazer uma corrente. Vou laçar, vou virar. E aqui, eu vou fazer como eu tava fazendo lá na parte de baixo. Vou vir aqui, vou puxar 2 e puxo 2, ficando dessa forma. Laço meu fio, venho aqui por trás e vou fazendo os meus pontos altos. Seguindo aquela sequência, né? Um pela frente, um por trás. E assim, eu vou fazer por 3 carreiras. Assim como eu fiz na parte de baixo, eu vou fazer aqui na gola. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Então, aqui vai ficar dessa forma, assim como eu fiz aqui embaixo. E aqui, eu sempre vou cuidar para deixar esse ponto aqui, né, que é o detalhe que tem nele, para acompanhar junto com a gola e com a parte de baixo, acompanhar direitinho, para não ficar diferente. Então, eu vou terminar as minhas 3 carreiras, né? Vou fazer 3 carreiras e já volto com vocês para nós fazer as mangas. Olha que bonitinho que vai ficar. Então, é isso, eu já volto com vocês. Então, aqui, nós estamos chegando no final desse acabamento da gola. Então, aqui, a gente chegou no final do nosso acabamento, vai ficar dessa forma. Aqui eu já posso cortar meu fio. Depois eu vou esconder ele. Fazer um acabamentinho e esconder esses aqui também. Então, vai ficar dessa forma. Agora, a gente vai fazer as manguinhas. Eu vou vir aqui, nesse ponto aqui, aonde eu fiz 3 pontos no mesmo lugar, e vou prender o meu fio. Vou laçar meu fio e vou vir aqui, onde tem 2 pontos altos, e vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma. Aqui eu já vou escondendo meu fio e vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar do outro lado dessa manga. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer até aqui e já volto com vocês.
Então, aqui eu cheguei do outro lado. E assim como eu fiz aqui os 2 pontos, eu vou fazer aqui também, 2 pontos altos. Vou vir aqui e vou prender com um baixíssimo, ficando dessa forma. Aqui eu vou prender aqui, fazer um baixíssimo. Vou subir 2 correntes. Vou virar o meu trabalho. E vou vir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui a gente vai fazer carreiras de idas e voltas para ficar igual ao corpinho do casaco. E vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. E assim eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até eu chegar nesse ponto aqui, que eu vou prender ele, né? Vou subir 2 correntes e vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vão ser carreiras de idas e vindas, não vai ser direto, né? Para acompanhar os pontos daqui também, né? Das costinhas e da frente. Então, agora eu vou fazer essas repetições por mais 11 carreiras. Não, desculpa. Total vai dar 11 carreiras. Então, como aqui eu já fiz uma, eu vou fazer mais 10. Aqui, tô fazendo a segunda. E eu vou contar 11 carreiras em cada manga. Então, eu vou fazer as minhas repetições. Vou terminar a minha manguinha. E já volto com vocês para nós fazer o punho. Que também vai ser esses mesmos pontos que a gente fez a parte de baixo e a gola. Então, eu vou fazer aqui as minhas repetições e já volto com vocês. Então, aqui eu tô chegando na minha última carreira, né? De pontos altos antes de começar a fazer o punho. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz o fechamento das carreiras daqui, debaixo daqui do começo até lá embaixo, ó. Fica bem perfeitinho. Eu venho fazendo ponto alto em cima de ponto alto e aqui, nesse primeiro ponto alto, eu não prendo ele aqui. Eu faço mais um ponto alto. E eu venho aqui nessa primeira laçadinha, nessa primeira corrente, e faço um baixíssimo, ficando assim. Então, eu fiz esse mesmo acabamento, essa mesma maneira, eu fiz aqui desde o começo até aqui. Então, aqui eu cheguei no último ponto da minha primeira carreira do punho, que ficou pra cima. Eu vou vir aqui e vou fazer um baixíssimo, fechando assim a minha carreira. Eu vou subir 2 correntes e vou seguir fazendo essa mesma repetição em mais uma
carreira. Aqui no punho, eu só vou fazer 2. Não vou fazer 3, como eu fiz na parte de baixo e na gola. Aqui eu só vou fazer 2. Então, eu vou terminar aqui essa minha carreira e já volto com vocês para nós arrematar. Então, aqui a gente vai começar a carreira do punho. Eu subi aqui 2 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou vir aqui nesse ponto e vou fazer um ponto alto por fora. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui por dentro e vou pegar e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto por fora. Dessa forma. Agora, aqui, nesse próximo, eu fiz uma sequência de 3 pontos, um por cima, um por baixo e um por cima. Agora, aqui, eu vou pegar 2 pontos por trás para fazer uma diminuição. Vou vir, vou fazer um pela frente. Um por trás. Mais um pela frente. E de novo. Aqui eu fiz 2, então eu fiz uma sequência de 3 pontos e vou vir aqui e vou pegar mais 2 pontos. Vou fazer mais um pela frente. Um por trás. Pela frente. E aqui eu vou pegar mais 2. Então, essa vai ser a sequência dessa primeira carreira do punho do nosso casaquinho. Eu vou fazer a minha carreira até o fechamento aqui e já volto com vocês. Então, aqui, gente, eu cheguei no meu último ponto da segunda carreira do punho. Eu vou cortar meu fio. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. E vou arrematar esse punho. Esconder bem direitinho esse fio. Eu vou vir aqui e vou fazer dessa maneira. Vim aqui. E vai ficar assim, ó. Perfeitinho, nosso arremate. Aí, aqui a gente esconde esse fio. Eu gosto de dar um nozinho. Eu escondo ele aqui pra dentro, depois eu divido, né? Assim, ó. Eu divido a minha linha. Passo ele em mais uma alcinha aqui qualquer. E faço um nozinho. Venho com uma cola e dou um pinguinho de cola bem
bem pequenininho aqui, só pra mim ter certeza que não vai escapar esse nó. Seguro ela assim. E corto meu fio. Ficando dessa forma a manguinha. Então, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, é só voltar, né, o vídeo e fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço deste lado. Então, eu vou fazer a minha outra manga e já volto com vocês para nós colocar os botões. Eu vou arrematar esses fios aqui também, esse aqui, e eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui para esconder esse fio, eu faço em todos os acabamentos. Então, eu já volto com vocês para nós colocar os botões e finalizar o nosso trabalho. Então, pessoal, voltando aqui, esse é o resultado da nosso casaco. Ele fica muito lindo. Os botões, então, eu costurei aqui. Eu uso a linha de nylon normal de costura. Não uso a linha do crochê, porque a linha do crochê eu tenho medo que não seja tão forte, né? O quanto a linha de nylon de costura. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!